Saudação de paz, pastor Josué Shalom Adonai. Quem vos fala é o pastor. Pelo precedente que o Espírito Santo de Deus há de estar me expressando em minha fala, nesta noite de terça-feira. Quero agradecer aos ouvintes, as ovelhas, os cooperadores, a todos que têm me apoiado no meu canal do Facebook, nesta noite, mais uma live que eu estou fazendo. Também quero prestar minha gratidão à Majestade Eterna, graciosa e vive santa Majestade, que estou aqui mais uma vez para magnificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que o sangue de Israel venha ser glorificado através desta live que eu vou estar iniciando nesta noite. Como prometido, estou aqui fazendo mais uma live na terça-feira. A minha live era para sair às 16 horas, mas teve alguns imprevistos, não teve como eu chegar aqui às 16 horas em ponto para poder fazer. Amém? Mas que Deus possa abençoar todos que vai poder assistir, que vai entrar nesta live, para poder entender um pouco da palavra do Senhor. O tema desta live é um pouco oportuno, porque eu vou falar um pouquinho sobre a respeito de Raquel. Realmente a Bíblia, ela vai dar base sobre Raquel, para que Raquel venha ser pastora de ministério, dirigir à frente, pastoreando. Será que a Bíblia realmente, Deus em si escolheu mulher para ser sacerdotisa entre a Bíblia Sagrada? Mas antes que eu entre nesse vocabulário da minha fala nesta noite, eu quero primeiramente falar um pouquinho das profetisas de Deus, para depois entrar no tema oportuno sobre Raquel. Eu quero falar um pouquinho sobre as profetisas da Bíblia Sagrada, que simplesmente se levantou ao longo, dos anos. Desde o livro de Êxodo, escrito por Moisés, e ao decorrer, porventura, dos outros livros, que foi simplesmente decrescente, ao crescimento de profetisas na Bíblia Sagrada. Eu quero primeiro falar um pouquinho sobre Miriam. Quem foi Miriam na Bíblia Sagrada? No livro de Êxodo, capítulo 15, o versículo 20, quando narra a narrativa da história sobre uma mulher que porventura tinha em si próprio, que era irmã de Moisés, Miriam, aonde também profetizou e guiou as mulheres até porventura um certo ponto da sua vida, quando Moisés e o povo hebreu, o povo de Israel, passou pela passagem do Mar Vermelho. Deus ainda manifestou em si, Miriam, para Miriam tocar o pandeiro, e Miriam, guiar as mulheres. Biblicamente, Miriam, ela foi uma profetisa, e uma mulher que cuidou de mulheres, quando Moisés ali, Deus usou Moisés para abrir o Mar Vermelho. Biblicamente falando, nós encontramos base bíblica entre as Escrituras Sagradas sobre o texto notório sobre Miriam. Miriam simplesmente foi uma grande mulher que guiou outras mulheres com seu pandeiro, ou pandori, ou pandeiro, melhor dizer, aonde ela simplesmente dá a base. No versículo, porventura, no capítulo 15 e no versículo 20, lá já fala, porventura, da narrativa diferenciada. Lá fala bem assim, a dança de Miriam e das mulheres. No versículo 20, então, Miriam, a profetisa, Miriam, a profetisa, a irmã de Arão, tomou tamborim nas mãos, e todas as mulheres saíram atrás dela, como tambores e com dança. No versículo 21, e Miriam respondeu, cantai ao Senhor, porque somente se exaltou e lançou no mar os cavaleiros com seus cavaleiros, cavalos com seus cavaleiros, ponto. Podemos. No versículo 22,
Depois, fez Moisés parte dos israelitas do Mar Vermelho, e saiu ao deserto de Sudém. E andava 3 dias no deserto e não achava água. Ponto. Então nós podemos entender que o título fala a dança de Miriam e das mulheres. No versículo 20, fala bem assim: então Miriam, a profetisa, como eu acabei de ler para você. Miriam, ela foi profetisa na Bíblia Sagrada. Entre os textos bíblicos das Escrituras Sagradas, nós não encontramos na Bíblia Sagrada mulher com cargo eclesiásticos sacerdotal. Biblicamente falando, não. Biblicamente falando, não. Nós não encontramos. O que nós podemos encontrar na Bíblia é mulheres como profetisa. Para profetizar, que Deus levantou profetisas para profetizar no seu nome, para falar com a autoridade de uma profetisa que Deus exerceu porventura sobre a vida desta mulher chamada Miriam. Miriam, irmã de Arão, e irmã também de Moisés, porque Arão é irmão de Moisés e Moisés é irmão de Arão. Então Arão e Moisés é irmão de Miriam. Então são 2 homens e uma mulher. E no caso, Miriam cuidou das mulheres. Ela estava na frente para tomar conta das mulheres. Então ela cuidou, né? As mulheres acompanhou ela com dança e com, porventura, tamborins, né? Que é tambores para tocar, né? Assim que o povo passou pelo Mar Vermelho, do outro lado tinha um deserto, segundo as Escrituras Sagradas, como eu acabei de ler. Então nós podemos entender que Miriam, ela foi uma profetisa de Deus, que Deus exerceu na vida dela um dom profético, para que ela possa profetizar e possa falar, porventura, o que Deus manda ela falar. Mas dizer na Bíblia que existe sacerdotisa, não. Porque até então não existe sacerdotisa mulher. Esse cargo sacerdotal Deus deu para o homem. Existe sacerdotisa de Baal, né? Como porventura a mulher do rei de Jericó, né? Quando Josué derrubou as mulheres, quando Josué derrubou as muralhas de Jericó, né? A rainha de Jericó e o rei, que é a rainha casada com o rei e o rei casada com a rainha, ela era uma sacerdotisa diabólica e uma sacerdotisa que não procedia e mexia com magia negra. Outra que nós podemos colocar como sacerdotisa diabólica, que não tem nada de Deus, é a que perseguiu Elias, o profeta, e os profetas de Deus, né? Então simplesmente ela também é uma sacerdotisa, não de Deus, mas diabólica, porque perseguiu, né, o profeta Elias, que simplesmente conheceu como Jezabel. Jezabel perseguiu Elias, né? Perseguiu Elias de forma até mesmo queria tomar sua vida, arrancar a vida de Elias. Então essas mulheres foi sacerdotisa do diabo, não foi de Deus. Porque Deus não encontra um texto na Bíblia Sagrada que possa comprovar uma comprovação arqueológica ou uma comprovação bíblica que possa comprovar a mulher para dirigir igreja e até então para estar na frente, né, porventura pastoreando. Biblicamente não. Então eu citei para você que profetisas existe. Mulher profetisas existe. Né? A primeira profetisa que eu citei para você, que existe porventura na Bíblia Sagrada, no livro de Êxodo, que é a irmã de Moisés, chamada Miriam. A segunda é Débora. Débora, ela foi juíza de Israel, onde Deus estabeleceu no tempo dos juízes, né? Vamos lá para Juízes capítulo 4 e o versículo 5 do livro de Juízes, né? Que é o Velho Testamento, para que nós podemos entender o que a Bíblia nos fala a respeito desta palavra.
Em nome de Jesus. Juízes capítulo 4 e o versículo 5. Diz assim a palavra do Senhor. Juízes capítulo 5 e o versículo... capítulo 4, perdão. Juízes capítulo 4, né? E o versículo 5. O capítulo é 4. Juízes capítulo 4. Capítulo 4 e o versículo 5. Que diz assim: Débora e Baraque os livram. No versículo 5 fala bem assim. Vamos, porventura, ler o capítulo... Juízes capítulo 4 e o versículo 4. Aí depois nós vamos para o versículo 5. E Débora, vírgula, mulher profetiza. Débora era profetisa, vírgula. Mulher de Lapidote, vírgula, julgava a Israel. No caso, ela era uma mulher casada. Israel, e naquele tempo, ponto. Agora vamos no versículo 5. E habitava debaixo das palmeiras de Débora, vírgula, entre Ramá e Beté, vírgula, nas montanhas de Efraim, vírgula. Nas montanhas de Efraim, vírgula, e os filhos de Israel subia a ela a juízo. Então você pode ver que já citei para você duas profetisas juntamente com a juíza, porque ela foi profetisa, Débora, e foi juíza de Israel, como está aqui no texto. Livro de Juízes, capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Ela foi uma mulher juíza, né, que liderou Israel com o tempo que Deus determinou que ela liderasse Israel. Então, Miriam foi profetisa, Débora foi profetisa, mas também foi juíza. E o povo saía de Ramá, de Betel, para ir de encontro, porventura, a ela. De encontro ao quê? A Efraim. Aos filhos de Israel subia a ela em juízo. Ia diante dela porque Deus estabeleceu esta ordem na vida, porventura, de Débora, para que se cumpra, porque nesse tempo aqui é tempo dos juízes. É tempo de Sansão, que era juízes que era, porventura, colocado para estabelecer as leis de Deus e governar. Não tinha rei, não tinha rainha, não tinha nada disso. Então os juízes, porventura, governavam naquele tempo e eles mesmos estabeleciam, né, fazia leis, simplesmente falava, mandava, eram juízes e juízas. Então Débora foi juíza por um tempo determinado, né, para que possa julgar Israel e possa aconselhar Israel, né, sobre fatos que Israel estava passando. E também foi profetisa de Deus, que foi uma profetisa que Deus usou também em profecia, né, que Deus também usou ela, né, para a glória do Deus vivo dentro das Escrituras Sagradas, até mesmo para dar algo diferenciado na vida simplesmente de quem? De Débora. Então Débora, ela foi profetisa e foi juíza de Israel. Então eu te dei duas profetisas. Vamos agora para a terceira profetisa da Bíblia Sagrada. Amém? Terceira. A terceira profetisa que eu quero deixar para você, ela é chamada de Uta, né? Ela está registrada em 2 Reis, capítulo 22 e o versículo 14. Vamos lá? 2 Reis. Segunda Reis, capítulo 22 e o versículo 14.
Segunda Reis, capítulo 22 e o versículo 14. Diz assim a palavra: Uta, a profetiza. No versículo 14. Então os sacerdotes Eliquias e Aissão e Acobe, e Asaf e Assaias foram a profetizar. Cuta, a mulher de Salu, filho de Tiava, o filho de Arás, e o guarda das vestiduras, e ela habitava em Jerusalém. Na segunda parte, falava. E ele disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, dizei ao homem que vos enviou a mim. Então você pode ver que existe uma construção, que é a terceira profetisa, que a Bíblia dá base. Terceira profetisa. E está bem nítido, né, gritante, né, e especificamente o nome dela bem no título. Livro de 2 Reis, capítulo 22, o versículo 14. Então está bem nítido mesmo ali o texto que fala dessa profetisa Uta, que é uma mulher que profetizou nos reinados, que Deus a chamou como profetisa e usou a boca dela. Quase ninguém sabe dessa mulher. Quase ninguém sabe da existência dessa mulher na Bíblia. Mas ela existe e ela foi uma profetisa do Deus vivo, né? Profetiza, a Bíblia dá direito para a mulher ser uma profetisa do Senhor, uma profetisa que Deus usou em profecias para até mesmo estabelecer leis, para falar pecados, trazer porventura, desmascarar mentira e trazer porventura também a ordem naquilo que Deus queria usar ela para profetizar como mulher profetiza. Então está aí a terceira profetisa que eu deixo para você. A terceira profetisa eu deixo para você aí, e o capítulo e o versículo para você conferir. Agora a quarta profetisa, Noadai, né, que está registrada em Neemias, capítulo 6 e o versículo 14. Neemias, capítulo 6 e o versículo 14. Diz assim: Neemias, capítulo 6, versículo 14. Vamos lá. E lembraste, meu Deus, de Tobias e de Sabalate, conforme estas suas obras, e também da profetisa Noadias, né? Noadias, e dos mais profetas que procuraram antemorizar-me. Olha aí, ó. E acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul, em 502 dias. Então você pode ver que o muro foi acabado em 502 dias, quando ele foi construído, né? Você pode ver também que, né, Tobias e Sambalate se levantou contra Neemias, né? E tinha profeta naquele momento, e tinha também uma profetisa Noadias, que era uma profetisa que Deus levantou para profetizar longamente que os muros estavam terminados.
Tinha profeta? Tinha, mas também tinha a profecia, né? Que era porventura uma mulher como porventura de Deus, uma mulher de Deus que era uma profeta, né? Que porventura simplesmente profetizou. Profetiza. Ela era uma profetisa do Senhor, né? O nome dela é Noadia. Era uma profetisa do Senhor. E nessa mulher que era uma profetisa, porque homem é profeta, mulher profetiza do Senhor. Então eu te dei 4 nomes de mulher que é profeta na Bíblia. Te dei 4 nomes de profetisas na Bíblia Sagrada. Primeiro, Miriam. Segundo, Débora. Débora foi profetisa e foi juíza. Segundo, Cuta. E a terceira, Noadia, que é no livro de Neemias que eu citei para você. Então ela estava no meio dos profetas para profetizar. Homem é chamado de profeta, mulher profetiza do Senhor. Então a Bíblia dá relato sim da mulher ser profetisa de Deus na terra. Dá sim, e eu estou comprovando isso dentro da Bíblia Sagrada. Mulher pode ser profeta, mulher pode ser porventura uma profetisa do Senhor Jesus, que Deus pode usá-la em profecias, em visões, porque isso aí Deus concede para quem Ele quiser. Agora, o que eu não consigo achar na Bíblia é a mulher como sacerdotisa para pastorear igrejas na frente como homem. Isso não. A Bíblia não dá direito, né? E não dá base. Deus também não tem em si sacerdotisa, né? Deus tem sacerdote. Isso aí foi Deus que decidiu, né? Foi a decisão do Criador. Não levantar, não estabilizar e não dar isso para a mulher. Esse ministério, esse chamado, né? Esse cargo eclesiástico, né? Deus não quis dar, Deus sabe por quê. E por que Deus não quis oferecer isso para a mulher? Mas não tem. Mas profetiza na Bíblia tem. E eu acabei de ler os versículos, eu acabei de ler os capítulos e os versículos da Bíblia Sagrada para você. Agora eu vou dar para você, porventura, eu dei para você 4 nomes. Eu vou dar o 5º nome de uma profetisa. Ela, porventura, os 4 nomes que eu te dei, eu te provei na Bíblia. Este nome que eu vou te dar, né, é a mulher do profeta Isaías, né? A mulher do profeta Isaías, o nome da mulher do profeta Isaías. Porque a mulher do profeta Isaías, ela foi profetisa de Deus, amém? Ela foi profetisa do Senhor, Deus usou. Também Isaías, capítulo 8, versículo 3, fala da profetisa, mulher do profeta, né? Profeta Alama. Alama é a mulher do profeta Isaías. Alama. Alama. Alama é a mulher do profeta Isaías. Amém? E vamos lá conferir nas escrituras sagradas. Isaías capítulo 8 e o versículo por caridade divina 3, né? E fui ter com, olha só, e fui ter com a profetisa. E fui ter com a profetisa. O nome da mulher do profeta Isaías não consta na Bíblia. O nome dela você não acha na Bíblia. Você não acha na Bíblia o nome da mulher, da esposa do profeta Isaías. Você não acha o nome da profetisa esposa do profeta Isaías, porque ela foi uma profetisa de Deus. Você não acha o nome dela. Aí vamos descer. E ela concebeu e deu à luz a um filho. E o Senhor me disse, bota o nome de Merca-Salá-Azar-Bazar. Né? Esse nome tem 15, porventura, letras. Primeiro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 letras. É o maior nome na Bíblia, que é o nome do filho do profeta Isaías, né? Então você pode ver que eu te dei 5 profetisas. Vamos lá. Eu te dei Miriam, eu te dei Débora. Débora foi profetisa e foi juíza. Eu te dei Uta, que também é outra profetisa. E te dei Noadai, que é a quarta profetisa. Te dei o nome de 4 mulheres na Bíblia, que a Bíblia relata, né, sobre profetisas na Bíblia Sagrada. O quinto que a Bíblia relata, que a esposa do profeta Isaías é Alama. Alama é a esposa do profeta Isaías, que foi profetisa. Então existe 5 profetisas na Bíblia Sagrada. 5 profetisas, e te dei. Falei o capítulo, falei o versículo. A primeira você vai achar lá em Êxodo capítulo 15. Êxodo capítulo 15, versículo 20. A segunda, tu vai achar que é a Débora, em Juízes capítulo 4 e o versículo 5. Amém? Você pode ler até o versículo 4, se você quiser. Você pode ler Juízes capítulo 4, versículo 4 ao versículo 5, que fala que Débora foi uma profetisa. Está bem nítido o texto. A outra é Guda, em 2 Reis capítulo 22, 2 Reis capítulo 22 e o versículo 14, que fala também sobre a profetisa Guda, né, que é uma profetisa mulher que Deus levantou para profetizar, né, no livro de 2 Reis capítulo 22, versículo 14. Na quarta profetisa é Noadia. Noadia é a quarta profetisa, que é encontrado aonde? Livro de Neemias, capítulo 6, versículo 14, tá? Versículo 14. A quinta profetisa, né, é encontrada no livro do profeta messiânico, que é o profeta Isaías, o maior profeta do Velho Testamento, né? Porque o profeta Isaías, ele tinha esposa e era casado. E o nome da esposa do profeta Isaías não cita na Bíblia, não cita nas Escrituras. O nome dela é Alama, né? Alama é o nome dela. Ela foi uma profetisa. Você pode conferir na sua Bíblia, lá em Isaías capítulo 8 e o versículo 3, né? Tá lá escrito bem assim: profetiza, mas não tem o nome dela, porque a Bíblia não cita o nome dela. E está lá o nome do filho de Isaías. O nome do filho de Isaías tem 15 letras. É o maior nome da Bíblia Sagrada. É o nome do filho do profeta Isaías. Amém? Então, vamos aí entre as Escrituras. Entre as Escrituras. O que eu acabei de falar para vocês foi simplesmente uma palavra que a Bíblia fala de profetisa. A Bíblia notoriamente dá base entre a mulher ser profetisa de Deus, entre a mulher ser uma grande profetisa. Eu citei, deixei para você tudo aqui sobre profetisa. O que a Bíblia não dá direito é para que a mulher venha ser pastora. Não é nem um nome, mas é sacerdotisa, para na frente de obra. Isso eu não posso comprovar na Bíblia, porque a Bíblia não tem relatos nenhum, né, a respeito desse texto da Bíblia Sagrada. Porque sacerdotisa Deus não chamou. Existe sacerdotisa de Satanás, de Baal, que é simplesmente a esposa do rei de Jericó. Ela era uma sacerdotisa e uma feiticeira, né, do diabo, né? Também Jezabel, que perseguiu os profetas, também era uma sacerdotisa, mas diabólica, do demônio, né? Que o diabo usou aquela mulher terrível para perseguir Elias. Mas não existe uma sacerdotisa de Deus, sacerdotisa do Senhor, né? Que é como um homem sacerdote, que simplesmente, porventura, Deus escolheu para tomar conta de ovelhas e conta de ministério. A mulher, ela sempre foi apta para simplesmente cuidar, né? Cuidar da obra do Senhor. Ela pode levar uma palavra,
ela pode limpar a casa do Senhor, ela pode evangelizar, ela pode ganhar alma para o reino do céu, ela pode trabalhar, ela pode ser profetisa para profetizar. Mas direitos de ser sacerdotisa, a Bíblia mesmo não dá. Direitos entre a Bíblia Sagrada não tem registro. Desde o livro de Gênesis até Apocalipse, eu não encontro um versículo sequer que fala que a mulher seria sacerdotisa que Deus escolheu. Deus escolheu o homem. Esse ministério é pastoral, é para homem, que Deus escolheu, capacitou e chamou e levantou, né, para tomar frente de rebanho, entendeu? A mulher, ela pode cuidar de mulheres. Olha, Miriam, eu li para você o versículo. Miriam, irmã de Moisés, foi profetisa e, porventura, ela cuidou de mulheres na igreja, né? Ela cuidou de mulheres, né, na obra, né, e diante do povo. As mulheres seguiam Miriam, né, como líder dela, né? Seguia ela por causa do mar que vermelho, ela cantava, né, porventura, com tamborim, né, ela tocava ali, né, e as mulheres seguiam, tocando, dançando e cantando, né, e glorificando o nome do Senhor. Agora, biblicamente falando, dizer que existe sacerdotisa, não. Isso não. Existe sacerdote, porque Deus elegeu homem para esse ministério sacerdotal. Foi Deus que elegeu, não foi outra pessoa, né? Deus não quis eleger mulher, ele tem os seus motivos, né, de não querer, porventura, botar na frente para dirigir igreja, né? Como eu sou um pastor de ministério e pastor que dirijo, pastor presidente sou eu, da Assembleia de Deus Ramo Novo. Então, biblicamente, não tem isso. Na Bíblia nós não achamos. Então, eu quero citar para você que a Bíblia dá base para a mulher ser profetisa, né? Então, eu deixei os versículos para você, os capítulos para você. Agora vamos entrar numa história muito interessante que eu quero trazer aqui no canal, aqui no Facebook, né, nesta live ao vivo, nesta noite. Eu quero falar um pouquinho de Raquel. Quem foi Raquel na Bíblia? Né? De fato, quem foi Raquel? Né? Vamos tirar nossas dúvidas biblicamente, porque a Bíblia dá base, eu citei 5 profetisas na Bíblia que dá base para a mulher ser profetisa, né? Profetiza a mulher para profetizar, entendeu? Vamos falar um pouquinho de Raquel, né? Aqui, vamos lá, né? Raquel era pastora. Vamos descer. Explica Gênesis capítulo 29 e o versículo 9, né? Vamos descer aqui. Raquel e Labão, vírgula. Raquel era pastora de animais e não de pessoas, vírgula. Raquel era pastora, tem um ponto de interrogação aqui. Raquel era pastora, tem outro ponto de interrogação, né? Explica, né? Explica de Gênesis capítulo 29 e o versículo 9, vírgula. Raquel e Labão e Jacó, vírgula. Raquel tinha ordenado de pastoral? Raquel tinha ordem pastoral? Tem um ponto de interrogação. Ou melhor dizer, ordenância pastoral, que é sacerdote, porque senão seria sacerdotisa. E não tem isso na Bíblia. Existe sacerdotisa de Baal. De Deus, não. De Deus, não. De Deus, realmente, eu não consegui achar. E olha que eu dou estudo na minha igreja, eu dou teologia na minha igreja, sou professor, né, no meu ministério, dou curso, e não consegui encontrar isso na Bíblia. Não encontrei. Né? Então, assim, biblicamente falando, não tem. Agora vamos lá para Gênesis. Né? Gênesis, né? Livro de Gênesis, capítulo 29. Né? Capítulo 29, livro de Gênesis, capítulo 29, o versículo 9. Para que nós podemos tirar a nossa conclusão. No nome de Jesus. Né? Gênesis capítulo 9 e o Gênesis capítulo 29 e o versículo 9. Eu vou ler o título: Jacó encontra com Raquel. Versículo 9. Estando ele ainda falando com eles, vírgula,
veio Raquel, olha aí, com as ovelhas do seu pai. As ovelhas do seu pai, vírgula, porque ela era pastora, ponto. Vamos descendo, né? Vamos descendo. Versículo porventura 10. E aconteceu que, vírgula, vendo Jacó e Raquel, outra vírgula, filho de Labão, vírgula, irmão de sua mãe, vírgula, e as ovelhas de Labão, então já muda, né? Porque as ovelhas aqui não é de Raquel, as ovelhas aqui é de Labão. Foi só emprestado para ela. Né? Então vamos compreender, né? Foi somente emprestado ovelhas de Labão, vírgula. Então de suas mãos, vírgula, chegou a Jacó. E chegou a Jacó, vírgula, e Jacó e envolveu as pedras de sobre a boca do poço e deu a beber as ovelhas de Labão, vírgula, irmão de sua mãe. E Jacó beijou Raquel, né? E Jacó beijou a Raquel, vírgula, e levantou a sua voz e chorou, ponto. Então você pode ver aqui que algo aí pegou. É a Bíblia que diz, não é pastor Josué. É a Bíblia que cita. Então, dentro desse versículo, nós podemos entender que Labão emprestou somente as ovelhas para Raquel. Não era dela, ela foi emprestada. E depois passou simplesmente para ele. Está aqui no versículo 10. E aconteceu que, vírgula, vendo Jacó e Raquel, vírgula, filha de Labão, então Raquel era filha de Labão. Está aqui, viu? Irmã de sua mãe e as ovelhas de Labão, viu? Irmão da sua mãe, chegou a Jacó. Quer dizer, chegou a Jacó, quer dizer, foi passada uma transferência aí, chegou até Jacó, passou para Jacó. Então não era mais dela. Então assim, dizer que a Bíblia notoriamente dá base não dá, porque até então Raquel teve um título. Ali foi só um título. E título não quer dizer nada. Né? Título de ser pastora, título de ser isso não quer dizer nada. O negócio é você se eleger por Deus e a unção ser confirmada aqui na terra e por Deus. Se bate biblicamente falando. Porque é um título. Então não é uma coisa oficial para que eu possa simplesmente comprovar, não. Ali foi só um tempo. Um momento que foi passado para ela. Não foi uma coisa para sempre. Porque até então Deus seria injusto. Porque se Deus levantasse só uma mulher como pastora e as outras, Deus porventura não levantaria. Por quê? Porque antes de Raquel nascer, veio Débora. Quer dizer, antes de Raquel vir, teve a mulher de Abraão, teve Sara. Né? Teve várias mulheres no Velho Testamento, teve a esposa de Noé. Por que Deus não levantou as mulheres lá atrás também como pastora? E por que Deus foi se levantar como sacerdotisa aqui? Não, porque não existe sacerdotisa. Né? Então simplesmente ali foi somente uma construção para com título. Ela ganhou um título porque o pai dela emprestou para ela cuidar. É igual, vamos supor, a pessoa empresta alguma coisa para você. Agora não quer dizer porque te emprestou que tu é aquilo, né, que estão de não tem nada a ver. Porque emprestou. O que é emprestado é cuidado. Ó, eu vou te emprestar, cuida aí. Mas quando eu for tomar, acabou. Então ali ela só recebeu um título, né? Um título para que ela possa simplesmente fazer o quê? Basicamente ela, entendeu? Cuidar das ovelhas animais, né? Ovelhas bicho mesmo que ela cuidou, né? Então ali aí depois Labão foi, tomou e ó, Jacó pegou. Então não foi uma coisa permanente para sempre, foi somente um momento. Então ela não foi sacerdotisa, né? Não foi, na Bíblia não fala que ela foi isso. Porque pastor naquele tempo foi um título,
Porque como tinha os pastores que cuidavam de ovelha, e como viu ela com um cajado, que é uma vara na mão, um cajado na mão, então o povo chamou, deu um título para ela. Mas título não quer dizer que você é. Né? Tem pessoas que têm título, mas não é aquilo que porventura quer exercer. Porque Deus escolher exercer é uma coisa. Entendeu? Então o título foi dado para ela. Né? Então só foi mesmo colocado como título para que Raquel possa ser, porventura, pastora. É um título, mas não foi sacerdotisa. Biblicamente, não podemos comprovar isso. Aí vamos descer mais aqui. Né? Raquel tinha ordenância, ou Raquel tinha ordem ordenando, né? Raquel tinha ordenando de ser pastora, ou ordenância de ser pastora? Ponto de interrogação. Raquel, esposa de Jacó. Raquel, esposa de Jacó. Raquel, esposa de Jacó? Tem um traço. Para entender toda esta questão, é necessário analisar todo o contexto da história de Raquel. Ponto. Raquel era pastora de ovelhas? Tem um ponto de interrogação. Né? Estando ela ainda falando com eles, veio Raquel com as ovelhas de seu pai? Olha aí, as ovelhas do pai dela, não era dela, do pai dela, como eu disse, Labão era o pai dela, porque ela era pastora. Aí repete Gênesis capítulo 29, versículo 9, que foi aquilo que eu li para você. Eu posso ler até o 8 se você quiser, né? Eu posso ler até o 8, né? Se você quiser, eu leio até o 8 para você, que fala bem assim. Gênesis capítulo 29, versículo 8. E disse então: podemos até que todos os rebanhos se ajuntou, e remova a pedra de sobre a boca do poço, para que tenhamos de beber as ovelhas. Quer dizer, remover a boca do poço é tirar a pedra que estava sobre o poço para as ovelhas beber água. Aqui foi o cuidado, simplesmente, quando o pai dela confiou na mão dela, né, para que possa simplesmente exercer. E eu posso ler para tu até o versículo 6, Gênesis capítulo 29 e o versículo 6, que fala bem assim, né? E disse mais, ele bem? E disse bem, eis aqui Raquel, sua filha, que vem com as ovelhas. Quer dizer, vem a sua filha com as ovelhas. Entendeu? Lá vem ela com as ovelhas do seu pai Labão, que segundo a Bíblia dá notoriamente ao texto notório, que era o pai dela e que fez ela cuidar das ovelhas que porventura era do seu pai, somente emprestada por um tempo determinado, que não foi uma duração de tempo longo, foi somente um tempo ali. Então nós temos que entender a construção, como eu disse, né? Vamos aí, existe profetisa, não sacerdotisa. Vamos descendo aqui no texto, né? Vamos descendo aqui na história. Vamos observar detalhes importantes. Ponto. Raquel não era uma pastora. Olha aí, Raquel não era uma pastora de pessoas em uma organização eclesiástica, vírgula. As ovelhas não eram de Raquel. É isso que eu estou pregando aqui hoje, dando estudo bíblico, né? Não era de Raquel. Não era de Raquel. Não era uma pastora, né? Não era uma pastora de pessoas em uma organização eclesiástica, vírgula. As ovelhas não eram de Raquel, ponto. O rebanho pertencia ao seu pai Labão, ponto. Pode-se observar sim, aqui nessa narrativa, tem um traço, as ovelhas dos pastores eclesiásticos não são nossas, vírgula, são do pai. E Raquel os outros pastores, conhecia as necessidades das ovelhas, ponto. Também os vírgula, líderes, né, que são líderes eclesiásticos, vírgula,
precisamos buscar o melhor para a ovelha de Jesus, ponto. Então você pode ver, foi simplesmente estabelecido, né, eclesiasticamente falando, né? Isso aí não foi dado para a mulher. As ovelhas é do pai, mas o pai deu para sacerdote, e ela cuidou de ovelha, animal, bicho, ovelhas mesmo, que come ração e tudo mais. Não foi pessoas, liderando pessoas naquele tempo. E ali foi só um momento, não foi uma coisa permanente. Não foi uma coisa que permaneceu. Porque tem os líderes que o pastor separa na igreja para liderar os cargos eclesiásticos que o pastor vai dar para cada um mexer. Um cuida do jovem, outro vai cuidar da senhora, porque geralmente quem cuida das senhoras é a mulher do pastor, né? Ela, porventura, cuida das irmãs e vai reger as irmãs. É ela que cuida. Aí o pastor vai separar uma pessoa para liderar os varões, para liderar os jovens, uma pessoa que tem preparo espiritual, que tem uma visão, né, que um homem de Deus de verdade, que tem uma visão, né, que tem uma visão simplesmente estáticos, né, que é uma visão porventura eclesiástica, né, eclesiásticos, né, que é uma visão eclesiástica diferente para que possa botar líderes na frente verdadeiros que tem o Espírito Santo de Deus. Então, biblicamente, nós não achamos simplesmente, né? São nossas, são do pai. Então, é do pai. Então, o pai emprestou para Raquel. Não é minha, não é de ninguém. É do pai. O pai aqui é uma referência de Deus. Né? As ovelhas de Deus. É Jesus que manda. É ele que ordena. Ele que morreu na cruz. Então, é ele que manda nas ovelhas. Ele comprou com seu sangue no Novo Testamento. Então, no caso aqui, não tem como eu provar na Bíblia que existe esse ministério feminino, né, sacerdotisa. Não tem. Até então, não tem, biblicamente. Então, vamos descendo aqui para que nós podemos entender a palavra. Mas, vírgula, não acaba aí. Esses princípios são válidos para o pastorado hoje, vírgula, mas pastorado hoje, vírgula, mas na organização não, vírgula, o modelo ensina como fazer, vírgula, mas a organização define que vai fazer. Raquel cuidava de ovelhas, bicho, quer dizer, ovelha, bicho, ela cuidava. Animais, ponto. Na organização significa que significa gráfico, né? Gráfico da estrutura eriquecia de uma organização social completa, vírgula, que repreende subitamente os define elementos do grupo e as suas ligações. Ponto. Então, nós podemos entender que aqui existe várias ligações, mas ela não foi pastora simplesmente, né, de homens e nem de gente. Ela foi pastora de bichos e foi pastora simplesmente de animais. Não foi de pessoas. Então, existe várias. Eu posso citar para você aqui até mesmo na mitologia, para você entender o raciocínio. Na mitologia grega, egípcia e a mitologia romana, existe sacerdotisa dos deuses pagãos. Existe, né? Na Babilônia mesmo existia sacerdotisa, né? Que porventura falavam no nome dos deuses pagãos e cultuava, né? Outro que eu posso citar, Troia mesmo. Troia também fala sobre sacerdotisa, que oferecia manjares e até mesmo comida e até mesmo sacrifício para o deus Apolo, né? Que é conhecido como Hélios, o deus do sol, na mitologia grega. Então existe na mitologia, sim, né, sacerdotisa. Agora, biblicamente, não existe esse cargo sacerdotisa biblicamente para a mulher. Na Bíblia a gente não encontra nenhum versículo, nem em Gênesis,
nem Êxodo, nem Levítico, nem Números, nem Apocalipse, nem no Novo, nem no Velho. Entendeu? A gente não encontra isso, porventura, para que possa ter uma ordenância. É tão claro que Deus separou 5 mulheres para ser profetisa e uma mulher para ser rainha, que foi Esté, né? Para estabelecer, para cuidar do povo que Deus levantou para a glória dele, para exercer posições. Mas eu não posso provar na Bíblia Sagrada que existe simplesmente esse cargo sacerdotisa, né? Mas sim para homens, que Deus elegeu a homens. Porque se fosse assim, seria a irmã de Moisés, ela seria uma sacerdotisa, ela não foi sacerdotisa, a irmã de Moisés. Seria a esposa de Noé, a esposa de Noé não foi sacerdotisa. Poderia ser esposa de Abraão, que é abraâmico, que era Sara ou Sará, que é o mesmo significado. Poderia, mas não foi também, né? Então, se fosse para ter uma ordenância bíblica dentro das Escrituras, viria desde o Velho Testamento e seria colocado no Novo. E até mesmo teria registro, comprovando, biblicamente falando, para que possa simplesmente exercer esse cargo eclesiástico que Deus estabeleceu para o homem. Como eu disse, a mulher pode ser uma diaconisa. A mulher ela pode fazer a obra. A mulher ela pode profetizar, ela pode ser profetisa. A mulher não está exalada ou até mesmo, né, proibida de falar, né, de Jesus, e proibida, porventura, de profetizar. Jamais. Né? A mulher é útil na obra. Né? Deus, ela é útil simplesmente, sim. Né? Existem mulheres diaconisas que limpam a casa do Senhor, né? Que louvam o nome do Senhor, que faz o trabalho ali, ganha almas para o reino do céu. Mas esse ministério hoje que a gente vê, simplesmente de abrir igreja, estar na frente como um homem, dirigindo, biblicamente eu não vejo, na visão das Escrituras, da Carta Magna, do papiro das Escrituras, eu não vejo uma posição notória, uma posição certa, e nem um texto que possa comprovar isso, biblicamente falando. Né? Não pode, entendeu? Então, biblicamente não tem. Então o povo confunde muito. Mas Raquel foi, mas ali foi somente um título. Não foi outra coisa oficial pelo próprio Deus, que seria realmente aquilo que Deus queria que fosse. Não. Ali foi uma seleção, o pai dela emprestou por enquanto, um momento, e depois ali acabou. Né? Não permaneceu, não ficou. Ela foi pastora de animal. Né? Título não é vocação. Tem muita gente que tem título, mas não tem vocação, entendeu? E não tem chamado, e também não é chamado de Deus. Deus não deu isso para a mulher, biblicamente falando. Então vamos descer aqui para que nós podemos entender mais um pouquinho. Raquel auxiliava, ajudava o pai. Olha aí, ó. Raquel auxiliava, ajudava o pai, vírgula, mas não liderava sobre ele. É isso que eu falei aqui no começo da minha live. Né? Liderar é uma coisa, ajudar é outra. Entendeu? Quem Deus coloca no comando para liderar é o chamado da liderança que a pessoa que Deus deu para ser pastor de ministério. Entendeu? Gente, se não existe pastora para dirigir igreja, imagine hoje que o povo inventa bispa, apóstola. Não tem isso na Bíblia. Enquanto esse povo vai aprender que isso não tem na Bíblia. Isso não tem na Bíblia. Você não acha na Bíblia bispa, mulher bispa. Você não acha na Bíblia mulher apóstola. Depois eu vou entrar com alguns versículos a respeito disso aqui para você. Então vamos falar um pouco de Raquel. Raquel auxiliava e ajudava o pai, vírgula, mas não liderava sobre ele. Presta atenção. Liderar é totalmente diferente de ajudar. Né? Totalmente diferente. Quem lidera é que dá as ordens e que tem as rédeas na mão, que tem o cajado e a autoridade. Né? Então, vamos entender o texto. Vamos descer. Não observava ainda, mas Labão, o pai de Raquel, vírgula, cujo perfil, né, cujo perfil dentro da narrativa bíblica, vírgula,
mostra que ela era um homem interesseiro, vírgula. Olha aí, ó. Eu vou ler de novo para você entender. Observava ainda mais Labão, o pai de Raquel, vírgula, cujo perfil dentro da narrativa bíblica, vírgula, mostrava que ele era um homem interesseiro, vírgula, interesseiro e trambiqueiro, vírgula, mentiroso, vírgula, que enganou Jacó. Enganou Jacó. Para você ver, Jacó. E por muitos anos, ponto, quando chegou amanhã, vírgula, lá estava Lia. Ponto. Então Jacó disse a Labão: o que foi que você me fez? Tem um ponto de interrogação. Eu não trabalhei por Raquel. Outro ponto de interrogação. Por que você me enganou? Uma pergunta. Por que você me enganou? Outro ponto de interrogação. Labão respondeu: aqui não é costume entregar em casamento a filha mais nova antes da mais velha. Olha aí, ponto. Deixa passar esta semana de núpcias e núpcia e daremos também a mais nova, vírgula, em troca de mais 7 anos de trabalho, Gênesis capítulo 29, versículo 25. Vamos lá? Gênesis capítulo 29, Gênesis, e o versículo 25. Vamos aí. E aconteceu pela manhã, vê que era Lia, pelo que diz Labão: por que me fizeste isso, não te tendo servido por Raquel? E por que, vírgula, pois me enganastes? Outro ponto de interrogação no final. E disse Labão: não se faz assim o nosso local, vírgula, e o que menos se dá antes de primogênita que é a mulher, vírgula. 27. Cumpriu a semana desta, então darei também outro pelo servo, que ainda outros 7 anos serviço comigo, ponto. Então você pode ver que não tem, biblicamente falando, não tem esse, porque até então aqui está falando que Labão, né? Observa ainda mais Labão, pai de Raquel, cujo perfil dentro da narrativa bíblica, vírgula, mostrou que ele era um homem interesseiro, trapaceiro e mentiroso, e que enganou Jacó. Então quem enganou Jacó aqui foi Labão. Labão engana Jacó, e Labão era, vamos lá comigo, Labão era um homem interesseiro, trapaceiro e mentiroso, e engana Jacó. Então o que eu li para você aqui bate com o texto que eu estou lendo para você na Bíblia Sagrada. Então entenda uma coisa: aquele que Deus colocou, né, que auxiliava, ajudava o pai, mas não liderava sobre ele. Então uma coisa é você ajudar, outra coisa é você liderar e estar sobre ele, né? Tem gente que é ajudante, mas não é líder. Tem gente que está ali para ajudar, mas não está ali para mandar. Então uma coisa não puxa a outra, entendeu? É igual um trabalho. Você é maior do que o seu chefe? Ou o seu chefe que é maior do que você? Como é que você pode exercer um cargo que o seu chefe não te deu? Me diz aí. Comenta para mim aí, por favor. Como é que você pode exercer algo que o teu chefe não te deu e nem te confiou? Assim é Deus. Deus não deu esse ministério como chamado para ela. Não deu.
Então ali já veio uma grande, porventura, confusão. Porque o pai já era só o sangue. Enganou Jacó, né? Mentiroso, trapaceiro e cheio de coisas que não agradam o Senhor. Aí vamos descendo aqui abaixo para que nós podemos entender. E teve que trabalhar mais 7 anos para conquistar ela. Porque lá no Velho Testamento, quem casa não é a mais nova, é a mais velha. Na ordem é a mais velha que sai de casa para depois a mais nova sair. E ali foi ao contrário. A mais velha ficou e a mais nova casou. E aí teve desencontro, teve porventura uma coisa onde não bate. Aí teve que trabalhar por mais 7 anos para conquistar ela. Para que possa casar com ela. Então aí bota aí uns 14 anos aí de trabalho. 14, 15 anos de trabalho aí que ele trabalhou, né, para casar, para você entender. Aí vamos descer. E ele também era idólatra, olha aí. E ele era idólatra, viva, pois tinha alguns objetos de deuses. E ainda por cima adorava deuses. Era idólatra e adorava deuses mitológicos. E Raquel ainda furtou objeto indolo. Olha aí, Raquel ainda furtou. Meu Deus do céu, Raquel furtou. Então Raquel era ladrona. Raquel furtou objeto indolo de seu pai. Raquel furta objeto indolo do seu pai, indolo do seu pai. E assim como o pai mentia e enganava, a filha não fez diferente dele. Olha aí, ó. A filha não fez diferente do pai, que é Labão. Meu Deus do céu. É mole uma coisa dessa? Não fez. Labão era mentiroso. E a filha também não cedeu sem igual ao pai. Quer dizer, a filha andou os mesmos passos que o pai andou. Sendo mentirosa, o pai mentia e enganava. E a filha não fez diferença, não fez diferente dele. Ponto. Tendo feito a mesma coisa que o pai fez. Mentirosa como o pai, né? Mentirosa, enganava, né? Assim como o pai enganava e mentia, ela enganava e mentia. Por isso que eu falo para vocês, o filho é o espelho do pai dentro de casa. Se o teu filho vê você batendo na sua mãe, se o teu filho vê você xingando sua mãe, se o teu filho vê você desrespeitando a mãe dele, que é a sua esposa, se o teu filho vê tudo isso, tu acha que ele vai crescer como? Meu amigo, é Bíblia, meu irmão. É o espelho do pai, meu irmão. É o espelho do pai, não adianta. Ah, por que esse menino dá tanto trabalho? Vai lá saber por quê. Pega a juventude dele, vê o exemplo que ele teve dentro de casa. Pancadaria, xingamento, pau comendo, negócio pegando fogo. E quer que ele seja um bom esposo como? Porque o pai é o espelho do filho. Raquel se espelhava em Labão. Então ele imitou Labão, ué. Então, mas se meu pai está enganando, está mentindo, eu vou no mesmo passo. Se ele pode, eu posso. Aí eu te pergunto, que tipo de cargo, que tipo de pastoreio é esse? Aí eu pergunto para tu, mudou alguma coisa no tempo de hoje? Mudou nada. Mudou nada, não mudou nada. Tudo que tinha antigamente tem hoje. Tudo que tinha lá atrás, hoje tem. Então, as pessoas às vezes questionam por que meu filho é desse jeito, mas o exemplo, minha amada. E o exemplo que ele está tendo? Do pai, do companheiro. O filho é o espelho. Se o teu filho vê tu fumar, ele vai fazer o quê? Vai fumar. Se ele vê tu beber, vai fazer o quê? Eu vou beber. Meu pai está bebendo, eu também vou. Né? Não é liberto. Não tem Jesus. Né? Então vai se espelhar no que tem dentro de casa. Aí, meu irmão, a casa vira. A casa vira. Entendeu? E não adianta dizer que não é não, porque é. Que é um fato verdadeiro.
Entendeu? Então, assim, tem coisas que nós temos que ter sabedoria. Aí eu te pergunto, que tipo de pastora a Bíblia pode concordar com um ato desse? E outra coisa, não existe isso. Mulher não foi feita para ter esse cargo, sacerdotisa. Porque pastor é só um título. Sacerdotisa não tem, biblicamente. Então, vamos descendo aqui, né? Deus não elegeu, entendeu? Vamos descendo aqui, porque o estudo aqui é sobre pastora, né? Sobre sacerdotisa no caso, sacerdotisa. Olha aí, né? E indo Labão e fez tosquiar das ovelhas, vírgula, e Raquel furtou os ídolos do lar que pertenciam ao seu pai. Furtou. Está falando que furtou. Vamos lá em Gênesis capítulo 31, versículo 29. Diz assim, Gênesis capítulo 31, versículo 19. Gênesis capítulo 31, o capítulo é 31 e o versículo é 19. Vamos lá. Vendo Labão indo a tosquiar as ovelhas, furtou, está no texto, Raquel os ídolos que seu pai tinha. Eita bagaceira. Aí vamos descendo, versículo 20. E esquivou-se Jacó de Labão, arameu, porque não fez saber o que fugia. 21. E fugiu ele com tudo que tinha, vírgula, e levantou-se e passou o rio, pôs o seu rosto para a montanha de Gileade. É a Bíblia que diz. Então você pode ver que aqui teve uma construção de quê? Que Raquel furtou e Labão tirou, tosquiou as ovelhas. E depois de tosquiar, veio o furto de Raquel com os ídolos do pai. Furto é o quê? A palavra furto é roubo. Ela roubou, no caso. Ela tomou o que não era dela. Então você pode ver que a Bíblia mesmo está dando origem aos textos, está batendo. Aí vamos descendo aqui abaixo. Né? Assim como o pai, Raquel também mentiu. Olha aí, ó. Assim como o pai, Raquel também mentiu, vírgula, e ocultou, vírgula, quando permaneceu sentada em cima do objeto, vírgula, sem confessar a verdade, ponto. Quando Labão entrou na tenda de Raquel, vírgula, ela estava sentada na sala de um camelo, ponto. Aconteceu que Raquel tinha posto os ídolos na sala e estava sentada em cima deles, ponto. Por isso disse Labão, peço desculpa, vírgula, meu pai, vírgula, por não me levantar, ponto. E que estou no difícil período mensal das mulheres, que é menstrual, né? Ela está naquele período menstrual, né, das mulheres. Assim Labão procurou, vírgula, apanhando a tenda inteira, vírgula, e não achou os ídolos. Olha aí, ele apanhou a tenda inteira, quer dizer, revirou a tenda, mas não achou. Aqui fala que ela sentou em cima dos ídolos, escondeu do seu pai e pediu desculpa para Labão, porque não se levantou na ausência do pai dela, que é Labão, que no caso aqui é Raquel. Assim como o pai de Raquel também mentiu, ocultou, como permaneceu sentado em cima do objeto, sem confessar a verdade. Quando Labão entrou na tenda, Raquel, ela estava sentada na sala de um camelo. E aconteceu que Raquel tinha posto os ídolos e na sala e estava sentada em cima deles. Por isso disse Labão,
peço desculpa, meu pai. Quer dizer, ela pede desculpa para Labão. Peço desculpa, meu pai, viu, por não me levantar e que estou no difícil período mensal, que é menstrual, das mulheres. Ponto. Assim Labão procurou, apanhando a tenda inteira, viu, e não achou os ídolos. Gênesis capítulo 31, versículo 34 ao versículo 35. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Né? Vamos ler? Né? Gênesis capítulo 31, Gênesis capítulo 31 e o versículo 34 ao 35. Mas tinha tomado Raquel os ídolos, vírgula, e os tinha posto na ambada de um camelo, vírgula, escondido, viu? Na ambada de um camelo, que é escondido, camelo, vírgula, e assentou-se sobre ele, e apanhou Labão toda a tenda e não os achou. Quer dizer, escondeu do pai, Labão revirou a tenda de Raquel tadinha e não achou um sequer. Não achou nada. Nenhum item dele. Nenhum ídolo. Nada do que ela roubou, ele achou. Aí no versículo agora 25. E ele disse, seu pai não se assenta aí, nos olhos de meu senhor, vírgula, que não posso levantar-me diante da tua face, vírgula, porquanto tenho, ou portanto tenho o costume das mulheres, né? Que no caso aqui dizer aqui o que? Eu estou naquele momento, né, menstrual das mulheres, né? E ele procurou, mas não achou os ídolos. Quer dizer, procurou, mas não achou. No caso, ele estava naquele momento inefável da mulher. Então ela não, porventura, simplesmente quis levantar, né? Segundo o que ela disse, ela não quis levantar e não quis também se expressar, né? Me desculpe, meu pai, meu senhor, porque no Velho Testamento chamava os pais de meu senhor e também os maridos de meu senhor. Então, biblicamente falando, ela chamou o pai dela de meu senhor. É uma reverência e um respeito que as mulheres tinham antigamente com o pai e com o seu marido. É biblicamente falando, né? No tempo, né, que é no Velho Testamento. Né? No Velho Testamento. Agora vamos descer aqui. Por que Raquel furtou os ídolos? Tem um ponto de interrogação. Seria apenas para guardá-los como lembrança da casa do seu pai? Outro ponto de interrogação. Ou será que Raquel era idólatra? Outro ponto de interrogação. Qual era a intenção de Raquel? Tem outro ponto de interrogação. Aqui existe duas questões a série observada. Idolatria e ganância por bens materiais. Ponto. Então a ganância de Raquel por bens materiais e idolatria e ganância por bens materiais foi grande. Porque até então, naquele tempo de Labão, valia sim, né, os deuses feitos de barro, de pau, de pedra, eles valiam algum dinheiro para ser vendido. Né, até mesmo as esculturas que era criada valia realmente alguma coisa, que realmente procedia algo, né, porventura para ser vendido. Então, aqui que nós aprendemos o que? A ganância foi grande, né? A idolatria e a ganância, né? A idolatria por deuses, né, mitológicos, deuses feitos por mão de homens para idolatrar, para adorar, né? E até acabou esquecendo do seu Deus vivo, que foi o Deus que abençoou Labão, porque Deus conhece o coração de cada um. E ninguém pode enganar Deus, porque Deus conhece o proceder de cada um, o que procede no seu coração. Então, Deus viu, aprendemos que nós não podemos ter ganância com nada, né? E não podemos ser idólatras, que adorar outros deuses, e nem gananciosos na ganância por bens materiais.
porque isso vem e isso vai. Isso Deus nos abençoa, Deus nos dá pelo decorrer da nossa vida. Deus vai nos abençoar como Ele tem prometido, né? Então vamos descer aqui para que nós podemos entender a Bíblia Sagrada, em nome de Jesus Cristo. Eu vou fazer só essa parte, na próxima terça-feira eu termino, né? Porque é muita coisa, né? Eu vou fazer por parte aqui. Eu estou fazendo por parte a história para tu entender a história completa. Terivas indólos do lar. Os indólos do lar, também chamados terafins, eram deuses domésticos. Agora, se você partiu porque tinha saudade da casa do seu pai, porque roubou meus deuses. Isso é Labão falando para Raquel. Por que você roubou meus deuses? Né, que fazia parte da casa dele. Tem um ponto de interrogação. Jacó respondeu a Labão. Que no caso Jacó respondeu a Labão. Tive medo, pois pensei que você te tiraria suas filhas de mim. E a força, ponto, quando aos seus deuses, que foi encontrado com eles, não ficaram vivos, ponto, na presença dos nossos parentes, veja você mesmo se está aqui comigo qualquer coisa que pertence, se estiver, levanta de volta, ponto. Ora, Jacó não sabia que Raquel os havia roubado. Gênesis capítulo 31, versículo 30 ao versículo 31 e ao versículo 32. Vamos lá? Gênesis capítulo 31 e o versículo porventura 30. Gênesis capítulo 31, versículo 30. Vamos ler até o 32. Olha só. E agora, se te queria ir embora, porquanto tinhas saudade de voltar à casa do seu pai, porque que furtaste os meus deuses. Por que furtaste? Isso aí é Labão, Falando. Para simplesmente Jacó, que era para ter falado para Raquel, porque Jacó não roubou nada, quem roubou foi Raquel, né? No versículo 31, então, respondeu Jacó e disse, Labão, por que temia, pois que dizia comigo, se porventura me não arrependeis das tuas filhas. Ele ficou preocupado porque ele estava preocupado com o quê? Que Labão ia afastar as filhas de Labão dele, para ele não poder casar. Afastaste, né? Arrependei-vos das suas filhas. Quer dizer, afastaste com medo de Labão afastar suas filhas para Jacó não casar com elas. Suas filhas. No 32, com que acharás os teus deuses e esse não viva. E viva, reconhece diante de nossos irmãos o que teu do que está comigo, e toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então não foi Jacó que furtou. Quem furtou foi, porventura, simplesmente nada além, nada mais do que Raquel. Foi Raquel que furtou os bens e os deuses do lar do pai, né? Que é os deuses que ele cultuava e os deuses que ele guardava como objeto dele, do seu lar, para enfeitar a casa. Talvez ele queria enfeitar, talvez ele queria colocar lá porque ele gostava, mas aí nós aprendemos que é idolatria, porque Labão conhecia o Deus vivo. Então como é que Labão faz uma coisa dessa? Jacó também sabia quem era Deus, né? O Deus vivo de Israel, e Raquel também conhecia o Deus de Israel, o Deus que tem poder para fazer milagre, para salvar e para libertar o homem. Então você pode ver que não tem porventura nenhum tipo de porventura base bíblica, porque no meio dessa confusão dessa família aqui desde o texto primeiro até aqui, você só vê confusão no texto. Então como é que eu posso comprovar para você que existiu sacerdotisa na Bíblia Sagrada? Então, biblicamente falando, não tem.
Ao contrário, ela foi mentirosa igual o pai. Assim como o pai foi mentiroso, ela também foi mentirosa. Ela mentia, ela enganava, entendeu? Ela fazia coisas que o pai fazia. Quer dizer, o que nós entendemos, que ela pegava ela se espelhava no pai. O pai, Labão, era o espelho de Raquel. Se o pai mente, eu também vou mentir. Se o pai rouba, eu também vou roubar. Se o pai furta, eu também vou furtar. E acabou, não tem essa. Né? Porque o espelho está vendo como espelho. Né? Então, o filho é o que o pai mostra. Né? E vai se espelhar com o pai, vai aprender com o seu pai. Então aqui nós aprendemos que nós não podemos ter ganância por bens materiais. E nem adorar outros deuses. Olha o que aconteceu. Então é improvável eu falar para você aqui nesta live no Facebook que simplesmente Raquel foi pastora, que foi sacerdotisa. Pastora foi só um título, mas sacerdotisa não existe na Bíblia. Não tem nenhuma evidência comprovando. Não tem nenhum pergaminho para que possa comprovar. Não tem nenhum endolso, nenhuma ação, né, que possa comprovar, né, que simplesmente existe sacerdotisa na Bíblia. Como eu citei para você, existe sacerdotisa de Baal. Profetisa existe, que eu citei 4 para você, com 5 profetisas eu citei para você, 5 profetisas, e deixei os versículos e os capítulos da Bíblia Sagrada, para que você possa entender a explicação. Então, não existe essa hipótese de Raquel ser pastora, pode jogar isso fora, porque isso só foi um título. Foi só um título que ela ganhou e acabou. E ela foi pastora de animal. Não foi de pessoas e nem porventura de gente. Foi de animal. E ali foi só um tempo. Né? Só um tempo, depois acabou tudo. Então, biblicamente falando, não existe isso. Né? Entre as escrituras sagradas, como eu citei, a mulher pode ser diaconisa, a mulher pode profetizar, ser profetiza, a mulher pode ganhar alma para Jesus, a mulher pode louvar o nome do Senhor, a mulher pode fazer parte do corpo celestial, a mulher pode fazer parte da obra do Senhor, pode ser instrumento valoroso na mão do Senhor. Mas o que nós encontramos é simplesmente um espaço no corpo simplesmente eclesiástico, que é conhecido como sacerdote. Né? Esse cargo sacerdotal, nós não conseguimos encontrar sacerdotal, porque não existe sacerdota, né? Porque hoje é apóstola, é bispa, não tem isso. Isso nem para homem existe mais, imagine para mulher. Né? Então eu vou citar para tu aqui alguns versículos bíblicos que eu quero que você leia e preste atenção. 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo, por caridade divina, 12. 1 Timóteo, vamos comigo na Bíblia. 1 Timóteo, né, carta de Paulo a Timóteo, né, 1 Timóteo capítulo 2 e o versículo, porventura, e o versículo 12. Né? E outra coisa, antes que nós ler, se fosse para ter sacerdotisa, por que Miriam não foi? Eu repito a minha fala. Por que a mulher de Abraão não foi? Por que a mulher de Noé não foi? Por que as mulheres lá do passado de Gênesis e de Êxodo não foram? Então você pode ver que aí não tem nenhum tipo de base. Né? 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, carta de Paulo, 1 Timóteo capítulo 12 e o versículo 12. O capítulo é 2, viu? 2 e o versículo 12. Amém? O versículo 12. Diz assim, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 12. Não é permitido, vírgula, porém, vírgula, que a mulher ensine e nem use de autoridade. É a Bíblia que está dizendo. Sobre o marido, mas o que esteja em silêncio. Olha aí. Porque primeiro foi formado Adão, vírgula, e depois Eva. Então você pode ver, mas esse texto aqui é para quem está na presença de Deus, viu? Eu vou explicar para você não fazer confusão na sua cabeça. Esse texto de Timóteo, capítulo 1 Timóteo, capítulo 2 e versículo 12, esse texto está referindo para quem está na presença de Deus. Vamos supor, um casal, os dois, como um homem com a mulher, os dois confessou Jesus, já tem tempo na presença de Deus. Amém? Então a mulher, ela vai aprender com seu marido,
vai aprender com o seu marido a Bíblia. Ela vai aprender, o seu marido vai ensinar para ela a Bíblia. Vai ensinar a Bíblia e vai ensinar as Escrituras para ela. Entendeu? Para ela. Ensinando as Escrituras, ela vai aprender em silêncio. Aprender em silêncio, ela vai tirar suas dúvidas com o seu marido dentro da palavra. Amor, isso aqui significa o quê? Oh, isso aqui é o quê? Vai tirar as suas dúvidas. Biblicamente, não é ordenado às mulheres estar nos púlpitos pregando e ensinando. No caso, nem pregar, mas ensinar. Como o homem ensina, como autoridade eclesiástica. Isso aí a Bíblia não dá autoridade para a mulher. Entendeu? Mas a mulher ela pode falar de Jesus sim. Ela pode citar sobre Jesus, pode louvar o nome de Jesus, ela pode engrandecer, pode profetizar, pode testemunhar, entendeu? Porque esse texto aqui não cabe numa pessoa ímpia. Por quê? Porque a pessoa ímpia não vai entender. Se esse texto aqui é para pessoas que estão na presença de Deus, para quem tem a mente porventura em Cristo. Entendeu? Porque se a mulher for cristã e o homem for ímpio, entendeu? Aí o homem vai querer, tá vendo? O pastor está falando que você tem que me obedecer. Tá vendo? O pastor está dizendo que você tem que ficar em silêncio. Não é bem assim, não. E a Bíblia fala bem assim, né? Para o homem cristão, o homem que é ímpio, né? Ele não tem a mente formada e nem um coração voltado para Cristo. Então ele não vai entender muitas vezes o vocabulário da Bíblia. Então tem que explicar para que ele possa entender. A Bíblia fala bem assim, que não é para o homem, não é para a mulher amar o homem, é para o homem amar a mulher. E se for possível, se dar e se entregar por ela como Cristo se entregou pela igreja. Entendeu? Então, assim, biblicamente tem muitos pontos X aí que nós temos que entrar. Mas então, nós podemos entrar aqui no ensinamento, aprender em silêncio, que não é dada autoridade. Quando o Paulo falou isso, Paulo disse para as mulheres, ó, não foi dada autoridade, você está em cima, ensinando a palavra, entendeu? Como homem, como um sacerdote da casa, entendeu? Não foi dado para você, isso aí Deus deu para o homem, não deu para a mulher. É isso que Paulo quer dizer, né? Entre as Escrituras Sagradas, porque primeiro foi criado o homem, entendeu? E depois foi criada a mulher da costela de Adão. A mulher ficou em segundo plano e primeiro veio o homem que Deus criou no Éden, né? Que fez a sua imagem e semelhança segundo as Escrituras Sagradas. Então nós temos que entender os pontos seculares, os pontos objetivos das Escrituras Sagradas. Esse é o primeiro que eu vou te dar. Então você pode ver e tirar suas conclusões. Entendeu? Agora, para marido ímpio, né, a gente vai ter que usar de sabedoria. Né? Para pessoas que não têm um entendimento ainda formal, não tem a cabeça completa na palavra do Senhor, entendeu? Vai ter que usar de sabedoria, porque é tu que quer viver, tu que quer, então vai ter que usar de sabedoria. Se você está me ouvindo do outro lado aí, compartilhe, deixa um comentário aí, se você está gostando, entendeu? Da live, da explicação, notoriamente, da Bíblia Sagrada que eu estou trazendo, porque o estudo aqui é sobre Raquel, se existe realmente sacerdotisa ou não, na Bíblia Sagrada. Agora vamos lá para o Evangelho de Lucas, do Dr. Lucas. Amém? Evangelho do Dr. Lucas. Capítulo 6. Capítulo 6, o versículo 12. Diz bem assim. A eleição dos 12. Olha só. E aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte a orar. E passou a noite em oração a Deus. Esse é o versículo 12. Amém? Agora vamos para o versículo 13. Olha, Jesus separa 12 apóstolos. Não, mulher. Olha só. Enquanto já era dia, chegou assim os seus discípulos, e escolheu 12 deles, e que também deu o nome de apóstolos. Ponto. Versículo 14. Simão, ao que também chamou de Pedro,
e André, vírgula, seu irmão, vírgula, Tiago e João, vírgula, filho é Barnabé, né, Barnabé, versículo 15 agora, Mateus, que é Tomé, vírgula, Tiago, Filipe, olha aí, e de Alfeu, vírgula, e Simão, chamado Zelote. Versículo 16, Judas, vírgula, filho de Tiago, vírgula, e Judas Iscariotes, vírgula, que foi o traidor, ponto. Então você pode ver que Jesus chamou 12 homens para ser apóstolo, para ser apóstolos da igreja primitiva. 12 homens. E eu citei o nome dos 12 para você e ainda deixei o capítulo e o versículo para você conferir na sua Bíblia, se você assim quiser. 12 homens. Não foi 12 mulheres, não foi 15, não foi 5 mulheres, não foi 6 mulheres e 6 homens. Foi 12 homens. Deus chamou homens. E esse ministério apostólico acabou. Isso foi lá na igreja primitiva. Bispo acabou. Porque bispo é redução de unção. É reduzir a unção. Bispo quer dizer presbítero. Quem é ungido a bispo está achando que está se abafando porque ele é grande. Não. É presbítero. É a mesma coisa de ser um presbítero. Um bispo. E outra coisa, esse nome bispo nem tem mais. É presbítero. Porque a mesma coisa, não muda nada. Então, tem muita coisa aí que não bate. Esse ministério bispo foi na igreja primitiva. Esse ministério apostólico foi na igreja primitiva. Essa promessa é para os apóstolos de Jesus, que viu Jesus, ó, olho a olho, e que foi batizado por João Batista no Rio Jordão. Agora vamos lá, para Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos. Capítulo 1 e versículo, porventura, 15. Olha o que diz a Bíblia. Vamos para o capítulo 15, só para me ler para você o que está escrito. Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e o versículo 15. Matias é escolhido após o lugar de Judas. Capítulo 15. Viu, naqueles dias se levantou-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, e a multidão junto, era de quais 120 pessoas, e disse: varões, irmãos, convidas que se compras as Escrituras, para que se cumpra as Escrituras que o Espírito Santo preside pela boca de Davi acerca de Judas, que foi guiar daqueles que prenderia a Jesus, né? Versículo 17. Porque foi contado conosco, alcançou com sorte neste ministério. Agora vamos para mim lá. Agora vamos lá em Atos dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 21. Eu vou ler para você ouvir. Olha aí, ó, escuta essa. É necessário, pois, vírgula aqui, vírgula, dos varões que convivem conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentro de nós. Nós somos muita gente. Vírgula. Tem uma vírgula. Versículo 22. E começou a descer, e começou a descer no batismo de João, até o dia em que dentro de nós foi recebido em cima
um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Ponto. Versículo 23. E apresentou-se José chamado Basabás, vírgula, que tinha por sobrenome Justo é Matias. E aí, minha irmã? Me diz aí agora. Matias ficou no lugar de quem? De Judas Iscariotes. Aí o 24. Orando diz tu, vírgula, Senhor, vírgula, conhecendo o coração de todos, mostra qual deste dos tem escolhido. Versículo 25. Para que tome parte neste ministério o apostólio, tem para esse ministério apostolado, vírgula, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Olha só, 26, versículo 26, lançado sorte, e caiu a sorte sobre Matias, ponto, vírgula, por voto comigo, e foi contado com os 11 apóstolos, ponto. No caso só tinha 11 apóstolos, 11 apóstolos tinha, por causa da morte de Judas Iscariotes. Judas Iscariotes se suicidou. Ele se suicidou fora dos muros de Jerusalém, quando ele viu o jumento morto perto de uma árvore, pegou a corda do jumento, se enforcou e se matou. Judas se matou. Judas Iscariotes, o traidor, que vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Sim, senhor e senhora. Com isso ficou 11 apóstolos. Só que precisa de mais um para completar os 12. E eles jogaram a sorte para quem seria, porventura, aquele que o Espírito Santo escolheria para esse ministério apostólico. E o escolhido foi quem? Matias. Matias foi escolhido para que possa exercer o ministério apostólico. Mas se você ler o versículo 21, versículo 22, você vai ver que precisa ter, para ser apóstolo, ter visto Jesus enquanto é vivo, tinha que ver Jesus, está escrito, tinha que andar com Jesus, é necessário que o varão entre nós tinha que andar com Jesus, ver Jesus, ser testemunha da sua ressurreição, que ele ressuscitou, ser testemunha é ver ele ressuscitado com o olho, ver o furos na mão. E outra coisa, é necessário que o varão que está entre nós seja batizado por João Batista. Aí eu pergunto para você que está do outro lado me assistindo, alguém hoje no século que nós vivemos, século 21, em 2024, existe alguém hoje que viu Jesus como ele é? Porque o discípulo viu o rosto de Jesus, viu ele humano, e ele ressuscitou e viu de novo. Alguém hoje viu Jesus como ele é? Alguém hoje, porventura, andou com Jesus em carne mesmo, andando? Tu viu por aí? Porque eu não vi. Tem isso? Alguém viu Jesus como ele é? Alguém andou com Jesus hoje? Alguém foi batizado por João Batista para ser apóstolo por acaso? É isso que não dá para engolir. É isso que não dá para engolir. Se para homem esse ministério não existe, para homem esse ministério não existe, imagine para a mulher. Imagine para a mulher, aí que não tem mesmo. Aí que não tem mesmo. Bispo, apóstolo, mentira. Mentira. Não existe isso. Isso é um vocabulário totalmente tortuoso. Totalmente tortuoso. Isso é para a igreja primitiva. O último apóstolo de Jesus foi Paulo. O último se encerrou com Paulo. Depois que Jesus apareceu para Tiago, ele apareceu para... A única aparição que teve na Bíblia foi para Paulo, que era Saulo e transformou em Paulo.
Ele aparece para Tiago, depois ele aparece para Saulo, que Saulo se transforma em Paulo e fica pregador, né, dos gentios e dos gregos. Então assim, tem coisas que não dá para engolir, não desce na garganta, ó, não desce. Então como é que eu posso comprovar uma coisa que eu não sou? Essa promessa é para os apóstolos que Jesus chamou. Paulo viu Jesus, que ficou cego, que no caso Saulo. Saulo viu Jesus e ficou cego. Saulo viu Jesus e ficou cego. E com a sua cegueira ele se converteu. E com isso Deus abençoou. E trouxe a visão e se tornou Paulo, o maior pregador e o maior homem que escreveu cartas paulísticas para igrejas. Foi ele. Então assim, hoje você vê tantos apóstolos, tantos bispos, pastora, tal, abrindo igreja, mas comprova isso para mim na Bíblia, que isso não tem biblicamente. Né? Biblicamente falando, isso não existe. Biblicamente falando, isso não tem base bíblica. Não tem base nas escrituras, notoriamente, para que possa exercer funções. Funções, porventura, que Deus não designou, Deus não deu, Deus não entregou. Então, tipo, são coisas onde que não bate. Ninguém nunca viu Jesus. Nem a pessoa chegar aqui na live aqui, eu tive uma visão com Jesus e vi Jesus. Não, que nada, conversa. Né? Eu vi um raio de Jesus, nada aqui. Né? Isso é ver Jesus mesmo. Entendeu? É andar com Jesus. É ser testemunha ocular da sua ressurreição. Pegar nas suas feridas, no buraco da mão, ver ele, ser batizado por João Batista. E me pergunta se alguém hoje viu isso, foi batizado por João Batista. É muita coisa que não bate, é coisa que não tem como engolir. Então, biblicamente falando, é improvável que esse ministério hoje existe. É improvável, é improvável, é improvável. Muitas coisas aí são meninice, são pessoas para se amostrar, né? É uma grande amostração barata para se amostrar, entendeu? Entendeu? Promessa foi para os apóstolos. Eu não sou apóstolo, eu sou pastor. Hoje existe só 4 cargos. É 4 cargos que existe: obreiro, que é diácono, presbítero, evangelista e pastor. Hoje é 4 cargos só. Só existem esses 4. Tu passou por cada fase, tu subiu, acabou. Chegou o pastor, é o limite. Tá bom demais, tá bom não? Quer mais o quê? Tá bom demais, tá ótimo. Entendeu? Aí inventa história que Deus tocou, que eu vi, que eu senti no meu coração, não sei o quê. Que é conversa, isso é ó, lari presepada. Isso é conversa fiada, que sentiu nada, que nada. Entendeu? Porque eu vou pela Bíblia. Se a Bíblia não fala, para mim acabou. É a Bíblia que está dando respaldo. Entendeu? Entendeu? Como é que isso pode ser comprovado? Por isso que eu estou dando para você aqui, para você entender. Entendeu? Então a live aqui é sobre existe ou não existe. E eu deixei para você os capítulos e o versículo. Mulher profetiza, e esse ministério não existe, pastor. Esse ministério não existe, pastor. Esse ministério é, porventura, né, apostólico, né, bispo. Isso aí acabou, acabou. Isso aí foi lá atrás, da igreja primitiva, não hoje. Né? Hoje é só 4, como eu disse: diácono, presbítero, evangelista e pastorado. Amém? Então é isso que eu quero deixar para a tua vida. O estudo aqui é sobre isso hoje, né? Eu vou terminar minha live, né? Na terça-feira eu estou de volta. Se você gostou, deixe seu comentário aí embaixo. Pastor, gostei muito do ensinamento bíblico, porque não tem evidência para que nós podemos comprovar que existe pastora, sacerdotisa e de ministério. Não tem, não tem, não tem. Abrindo igreja, não tem. Então, eu volto na próxima terça-feira para nós dar continuidade ao nosso estudo. Existe ou não existe? A Bíblia diz que não. Né? Então, não existe sacerdotisa. Pastora Raquel foi só um título, como eu ensinei para vocês. Então, se você gostou, deixe seu comentário aí embaixo. Você que está me ouvindo aí, deixe seu comentário. Amém?
deixe seu comentário, comente, se você assim gostou. Essa é a live de hoje, né? Raquel foi pastora ou não? Você viu o que eu disse? Você viu que eu trouxe o estudo bíblico? Você viu as referências bíblicas? Que não. Raquel não passa de uma mentirosa, porque ela, porventura, seguiu os passos do pai. Então, biblicamente falando, ela mentiu porque o pai também não era fogo cheio, que é Labão. Então, eu deixo para a sua vida, amém? Você gostou? Comente aí, amém? Eu vou terminar minha live, vou encerrar. Que Deus possa abençoar a sua vida. A Alice Souza Machado comentou: gostei muito, muito bom a explicação. Muito bem, Deus abençoe, Alice, sua vida, viu? A Alice comentou aí. Os irmãos que estão me vendo aí, comente, deixe seu comentário aí embaixo, né? As irmãs, né, que estão aí, comente aí embaixo, deixe seu comentário, para que nós podemos ter mais comentário, melhor para a gente, né? Faz o canal aqui do Facebook, as lives crescer. E na próxima terça-feira eu vou fazer de tudo para estar aqui às 16 horas, para nós dar continuidade à nossa live, nosso estudo, né, sobre sacerdotisa na Bíblia. Eu deixei para você as profetisas, tá aí tudo, vê a live, tá os versículos, tá tudo, capítulo, tudo. Deixei toda a explicação que poderia explicar para você, amém? Você que deseja fazer um curso de teologia, eu dou teologia na minha igreja, vem aprender, amém? Uma apostila é R$100, o curso completo sai R$645, R$645, já com diploma incluso, né? Para quando você terminar o curso, você receber o seu diploma como comprovação que você concluiu o curso de teologia básico, amém? Você leva 23 apostilas no curso, né? E se você se interessar, faça o curso para você aprender, amém? O curso é feito todo sábado às 14 horas na Assembleia de Deus Ramo Novo. E Deus abençoe a vossa vida em Cristo. E se você gostou, comente com o seu joinha, com os coraçõezinhos, deixe seu comentário embaixo. Que Deus abençoe sempre a sua vida e que Deus possa te guardar. Amém? Agora eu só vou fazer live na quinta-feira. Na quinta-feira estou eu lá no meu canal, né? Estarei eu no meu canal, simplesmente. E no meu canal que eu estou, vai ser no meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube é @Pastor Josué Teologia. @Pastor Josué Teologia. No canal no YouTube. É só você colocar que vai aparecer minha foto. Aí você clica, aí você dá um clique. Aí você vai clicar, né? Você vai clicar para se inscrever no canal e vai apertar o sininho das notificações para você, porventura, receber todo o conteúdo, se assim você quiser. Se inscreva no meu canal, amém? Ajude o pastor, o canal crescer a cada dia mais. Que Deus abençoe a sua vida. Tá aí, minha irmã. Tá aí, meu irmão. A live completa, né? Completa que eu digo assim, um pouco da live, né? Não foi completa, um pouco da live sobre Raquel, né? Existe realmente sacerdotisa, realmente existe apóstolo, realmente existe bispo, tudo isso não. Entendeu? Eu ensinei, expliquei, provei na Bíblia que não, né? Então assim, eu deixo para a sua vida, para você abrir sua mente e se aprofundar naquilo que Deus, o que a Bíblia diz. Estude a Bíblia, procure se aperfeiçoar na palavra, porque a palavra é tudo para o homem que tem Cristo na vida dele. Amém? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32. Então a verdade é a palavra. Então tá aí a live. Na outra terça-feira eu estou aqui, né, dando mais um complemento sobre a live sobre Raquel era sacerdotisa. Existe mulher sacerdotisa? Sim ou não? Então eu vou fazer a live completa. Hoje foi só um pouco. Tá aí a live. Comente, compartilhe se você gostou da explicação. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.